eu vi muita gente, na altura em que o Benfica andava a perceber se o Benfica ia contratar o Richard Rios ou não. Eu vi muita gente a dizer: mas é muito caro, mas dá 30 milhões por um jogador, mas é o preço deste tipo de jogador. E atenção, eu não sei, primeiro ponto, eu estou muito contente por ver o Richard Rios no Benfica. Acho que é um ótimo jogador. Dois, acho que tem características que o Benfica não tinha no seu plantel há muito tempo para um médio centro. Acho que é um ótimo jogador, como disse, e acho que vai ser muito útil. Pá, malta, mas eu tenho visto coisas quase malta a meter o tipo Richard Rios é o Gullit, e não é. É um bom jogador. O Richard Rios é um bom jogador, vai ser titularíssimo no Benfica, vai ser dos jogadores mais interessantes do campeonato, vai ser é um jogador com qualidade. Agora, eu tenho lido, eu não sei o que é que estão à espera que o Richard Rios seja, pá, mas se voltarem a ter a mesma ideia do Richard Rios em relação a que tinham com o Coxu, que era que o Coxu ia chegar cá só porque custou 30 milhões e ia ser tipo o João Vieira Pinto, vai ser uma desilusão. E o Richard Rios é claramente isso. Tem um jogador que tem características muito específicas e muito interessantes, diga-se de passagem. É um jogador com muita garra, muita agressividade, ganha duelos físicos, é muito bom a jogar com o corpo, é um jogador forte fisicamente, tem uma meia distância interessante, não ao nível do Coxu, mas é um jogador que chuta muita vez de fora da área. Mas, por exemplo, dando aqui um exemplo, é um jogador interessante na progressão com bola, coisa que o Coxu não tinha. Vou dar aqui um exemplo. O Richard Rios, ao nível do passe, é um jogador que tem claramente debilidades. E eu vejo, por exemplo, pouca gente a falar sobre isso. Eu não sei eu não sei que expectativa é que as pessoas têm sobre o Richard Rios, mas eu espero é que o valor que ele custou não faça com que depois as pessoas fiquem desiludidas com o jogador, porque não tem nada a ver, quer dizer, ele custou o que tem que custar. O Benfica foi buscar um dos melhores jogadores do Palmeiras, não digo melhor, mas claramente top 3 melhores jogadores do Palmeiras, um jogador dos jogadores mais interessantes do Brasileirão, internacional, é o que custa, é o valor atual. Há uns anos atrás o Benfica contratava este jogador por 15, 14 milhões. Pronto. Em relação se é melhor que o Coxu, são muito diferentes. Até podem, tipo, imagina, coexistir a jogar nas mesmas zonas do campo, mas são jogadores muito diferentes. O Richard Rios corre com bola, o Coxu não corria com bola. O Richard Rios ganha muito duelo físico, o Coxu ganhava muito menos duelo físico. O Richard Rios é mais imponente do ponto de vista físico do que o Coxu. O Richard Rios tem muito mais desarme, ganha muito mais bolas no meio campo do que o Coxu. O Coxu tem muito melhor meia distância do que o Richard Rios. O Coxu tem muito melhor último passe do que o Richard Rios. O Coxu tem muito melhor passe curto do que o Richard Rios. O Coxu tem muito melhor bola parada do que o Richard Rios. São jogadores completamente diferentes. Se me fizeres a mim, pergunta o que é que eu acho que o Benfica precisa mais, eu acho que o Benfica precisa mais do Richard Rios do que do Coxu, sinceramente. Portanto, se me perguntares a mim, dos dois, qual é que preferias ter no plantel, eu preferia ter o Richard Rios. São jogadores completamente diferentes. Tipo, não tem nada a ver um com o outro. E lá está, o Rios tem esta coisa, é um jogador aguerrido, tem raça, tem garra, tem muita coisa que é importante e que o Benfica não tinha no plantel. E a criatividade onde a vais buscar? Opa, espero que a vão buscar a Londres, sinceramente. Espero mesmo que a vão buscar a Londres, porque é isso. Nós estamos em termos de Benfica, eu acho que esta contratação do Benfica deixou-me muito contente. Acho que o Benfica tem feito um mercado interessante. Esta contratação sendo a mais falada, claramente. Mas para mim, a contratação das contratações seria o João Félix. Essa, para mim, é a contratação que pode ter um peso preponderante naquilo que é a época desportiva do Benfica, porque acho que é um jogador completamente diferente dos outros e que lá está, tem um nível muito acima para jogar no Campeonato Português, muito acima do Campeonato Português, e acho que se vier para o Benfica será sempre por um conjunto de contextos que faz com que isso possa acontecer.
seria a contratação das contratações. Portanto, fico contente com o Richard Rios, fico contente com isso tudo, mas o jogador que eu gostava mesmo muito de ver no Benfica era o João Félix, sem sombra de dúvidas. Portanto, a resposta à criatividade é essa, até porque se não houver João Félix, o Benfica, não sei muito bem qual é que será a ideia, será ter o Prestiani ali, eu acho que ainda é muito curto nesta fase. E mais do que tudo, quer dizer, fala-se tanto do João Félix, fala-se tanta coisa do Félix que neste momento, pá, se ser mesmo sincero como adepto, se o Benfica não tiver o Félix, vai soar mesmo a desilusão, porque gostava mesmo muito que isso acontecesse. Eu gostava muito do Coxu, atenção. Não gostava muito do que ele aparentava ser fora de campo e as confusões com o Laje. Acho que isso não faz muito. Pá, não curtia, mas acho que o Coxu foi muito melhor no Benfica do que muita malta pintou. São muito diferentes, é isso. Mas por isso é que eu digo, eu também ainda não entendi muito bem qual é a ideia, porque se o Benfica vai jogar com 3 médios, ou seja, se vai jogar com, vamos imaginar que joga com o Enzo, que eu não acredito, pá, eu tenho muitas reservas em relação ao Enzo. Eu vi muito pouco dele, portanto eu não posso falar muito. Primeiro ponto é esse. Eu vi muito pouco do jogador, portanto eu não posso falar muito. Mas preocupa-me um bocado a forma facilitada barra a forma como o próprio Aston Villa não quis. Ele estava no Villa, certo? Em Inglaterra, acho que era no Villa. Não sei. Vamos ver. Eu não conheço o jogador, portanto, eu estou um bocadinho a olhar de lado porque não conheço. É essa a questão. Mas há aqui um ponto que é: se o Enzo jogar, o Rios vai jogar. Portanto, se o Enzo jogar e o Rios jogarem, onde é que vai jogar o Auschwitz? É essa a questão que me está aqui a fugir um bocadinho. Será que é assim tão impossível? É pá, espero que isso não aconteça. Eu espero claramente que o Austin não joga médio ala direito, porque pá, acho que o Benfica precisa de outras coisas. Claramente. Eu, por acaso, eu acredito que vai acontecer outra coisa. Eu vejo o Benfica a jogar de Auschwitz, Rios e Félix, se o Félix vier para o Benfica. Vejo isso, vejo o Enzo a jogar muita vez ao longo da temporada, vai ser muito importante ao longo da temporada, porque acho que o Benfica vai ter muitos jogos onde vai ser muito mais importante teres um Enzo, Rios e se calhar Félix, e se calhar teres um Auschwitz até se calhar numa posição diferente, mas há muitos jogos, por exemplo, o Benfica não precisa a jogar com o Santa Clara em casa, o Benfica não precisa de ter, apesar de que o Enzo parece, por aquilo que se vê, um jogador ótimo com bola. Mas para mim é uma incógnita o Auschwitz onde é que vai estar neste momento. Lá está aí Florentino. Eu acho que o Florentino vai perder espaço no Benfica. Acredito que vai ser vendido até ao fim do mercado. Pá, o JCB7, mas isso não vamos voltar a esse tema, eu já defendi isso aqui 1000 vezes. Há uma grande diferença entre a realidade e uma mentira que é dita muitas vezes que se torna verdade. O João Félix, na primeira temporada do Atlético de Madrid, foi considerado o jogador do ano para os adeptos do Atlético. O Atlético de Madrid foi campeão. O João Félix no Barcelona chegou a decidir N jogos importantes, jogos clássicos. Foi um jogador que no Barcelona esteve a um bom nível, não foi extraordinário, mas não foi mau, jogou muita vez e o Barcelona só não o contratou por causa da questão financeira. O João Félix, quando chegou ao Chelsea por empréstimo, se tivesse sido tão mau como dizem, não teria sido contratado a seguir, porque não faz sentido, ele foi emprestado e a seguir o Chelsea contratou, é sinal que claramente viu qualidade nele. No Milan correu de facto muito mal e é por isso que eu acho que ele neste momento vem para o Benfica para dar um passo atrás, e acho que é uma possibilidade para o Benfica absurda. O Benfica ter um jogador com 25, 26 anos que andou a jogar La Liga, campeonato italiano, campeonato inglês, a jogar nas melhores ligas do mundo com 25 anos, eu acho que isso é um negócio que o Benfica
é o que eu digo. Eu acho que é um jogador e é um negócio que pode mudar por completo aquilo que é o resto da temporada do Benfica. O Richard Rios é um grande jogador. O Enzo dizem que é um bom jogador. Fala-se que o Benfica vai contratar um extremo direito, que há de ser certamente um bom jogador. Eu acho que contratares o Félix, para mim, é contratares o melhor jogador da equipa e o jogador que seria decisivo para o clube. Portanto, era o jogador que eu mais gostava de ver o Benfica contratar. Obrigado aí ao Perfection, obrigado pelo sub, muito, muito, muito obrigado. Um grande abraço. É que a malta, imaginem, uma coisa é vocês até podem dizer uma coisa que é, pá, ele em nenhum lado justificou os 120 milhões, tirando o primeiro ano do Atlético, que foi incrível, lá está, foi o jogador do ano para os adeptos. Ele nunca justificou esse valor, isso é um facto, não há nada a dizer, mas acho que a malta se esquece de uma coisa que é o João Félix, para além de ser um jogador internacional e ter andado nas melhores ligas do mundo, o João vem jogar para o Benfica para andar a jogar com o Alberca, com o Estrela da Amadora, com o Estoril, com todo o respeito por esses clubes, é um patamar competitivo completamente diferente daquele que ele está habituado. E metes um jogador de 25, 26 anos com o patamar competitivo que ele vem habituado a jogar em Portugal, assim, epá, eu acho que era um jogador que acho que o Benfica aliás, fala-se em 25 milhões por 50% de passe e se diz realmente a vontade que o Benfica tem em ter o jogador, mas eu acho que é mesmo importante que não percam o jogador, porque acho que é decisivo para o resto da temporada. Não, vai mesmo. Eu acredito que um jogador como o João Félix em Portugal vai andar a passear no campeonato. Acredito. Desde que ele queira, desde que tenha a cabeça no sítio, que acredito que terá. Não tenho grandes dúvidas disso. Mas pronto. Em relação ao Benfica, pá, é básico. A seguir até podemos pegar um bocado tipo eleições e cenas, mas em relação a contratações é isto. Eu não conheço muito do Enzo, como eu já disse, vi muito pouco, não sei, não quero falar. Não vou dizer também como, mas eu acho que as pessoas vão ter, ou melhor, eu vou usar outra coisa de outra forma. Vem esse Supertaça, eu acho que há muita gente que acha que o Dal vai ser titular. Eu acho que o Obrador vai ser titular no Benfica. Eu não posso dizer como ou porquê, tipo, mas eu acho que as pessoas vão ter mesmo uma surpresa muito grande com o Obrador. Eu ainda não vi nada, simplesmente. Pronto. Eu também gosto do Dal, mas eu acho que é para titular do lado esquerdo é curtinho. Obrigado aí ao Whites pelo sub, muito obrigado. O lateral direito que o Benfica contratou, lembro-me do jogo que jogou contra o Benfica, lembro que ofensivamente muitíssimo interessante, mas lá está. Não sei, não faço a mínima. Eu sou o único que eu posso falar realmente muito é do Rios, porque vi alguns jogos e acompanhei também Copa América. Agora houve este jogo do Campeonato do Mundo, vi o jogo do Palmeiras com o Porto e vi de relance com quem é que foi o último jogo, nem me lembro. Mas o Rios posso falar à vontade, vi diversos jogos. Agora os outros eu não faço a mínima. Agora os outros jogadores, quem é que estávamos a falar do quê? Estão a falar do extremo direito de Feyenoord. A mesma coisa, vi muito pouco, muitíssimo pouco, para ser sincero. Há um jogador no mercado, mas isto é tipo, é um fetichezinho, porque gosto mesmo muito do jogador. E acho que, ainda por cima, para a posição que o Benfica está à procura, que neste caso é extremo direito. Mas isto é tipo um fetiche meu, porque adoro o gajo como jogador. Acho que é um craque. É um jogador que está a despontar, se calhar, um pouquinho mais tarde. E acho que era incrível no Benfica, que é o Orsolini, que joga em Itália. Ele fez 16 golos esta temporada, 15 ou 16 golos, eu não tenho a certeza,
pá, deu uma carrada de assistências. É um jogador que esta temporada teve um nível fantástico. É muito, muito, muito bom jogador. Já tem, eu diria que há de andar na casa dos 27, 28, 29 anos. Por aí não sei ao certo que idade é que ele terá, mas tem certamente mais do que 20, pelo menos 27 anos tem. E eu acredito que o Benfica o conseguisse contratar aí na casa dos 20. E é um jogador feito e pá, é um jogador que aquilo que fez este ano na Série A tem muito relevo, muito golo, muita assistência, muita preponderância no jogo do Bolonha. E acho que era um extremo fantástico para o Benfica. Portanto, sem dúvida que era aquele que eu se calhar mais gostava de ver do lado direito. Pá, mas isto é só de baneios de um adepto que, pá, lá está, o Benfica há de ter certamente os jogadores mais do que identificados que quer contratar. Eu acho que não. Acho que esses valores não, porque tem 27 anos e duvido, 27, estão a dizer 28 anos, acho que 28 anos duvido que vá custar esse dinheiro. Pá, se for isso, então, eu estou completamente errado, mas achei que isso se faria pai na casa dos 20.